Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com a análise de Paulo Roberto Alonso Viegas, consultor legislativo do Senado Federal, engenheiro de produção e advogado, mestre em economia. Assim como ocorreu em outros países do mundo ocidental, em especial na Europa, as principais reformas econômicas implementadas pelo governo brasileiro nos anos recentes implicaram perdas de direitos para muitos trabalhadores, mas não resultaram em crescimento da economia, dos empregos e de renda. No Brasil, foi assim, sobretudo com as reformas trabalhistas e da Previdência, cujos defensores prometeram resultados como a criação líquida de um número relevante e sustentável de empregos e o equilíbrio das contas públicas. Até o momento, tais resultados não se verificaram. A despeito do insucesso das promessas anunciadas, segue o ímpeto reformista. Nessa toada, foi apresentada pelo Poder Executivo a proposta de emenda à Constituição número 32 de 2020, conhecida como PEC da Reforma Administrativa. Seu propósito é rever a estrutura de cargos e salários do serviço público de forma ampla e permitir a substituição de cargos efetivos por cargos comissionados. Mas não é apenas essa PEC que trata do tema. A PEC número 186 de 2019, também chamada de PEC emergencial, igualmente atinge direitos dos servidores públicos. Essa PEC foi apresentada por um grupo de senadores e dispõe sobre medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal no âmbito dos orçamentos do governo federal, estadual e municipal. Ao contrário do que muitos pensam, esse projeto não foi idealizado para ajudar os governos a enfrentarem a pandemia de Covid-19, pois foi apresentada em novembro de 2019, anteriormente, portanto, a essa crise. A PEC 186 de 2019 cria cortes de despesas que devem ser, a priori, temporários, como a redução de salários de servidores e congelamento de concursos públicos. Tais cortes devem ocorrer quando as operações de crédito superarem as despesas de capital, mecanismo esse que é denominado de gatilho. É previsto que essa situação ocorra em 2021 e, uma vez aprovada a PEC, os cortes começarão já no presente exercício financeiro. Apesar da previsão de que a PEC tenha vigência de 2 anos, as condições nela estabelecidas ensejam a possibilidade de se congelarem salários por muito mais tempo. Ao que tudo indica, as soluções aventadas nessas reformas emanam da dificuldade de diálogo ou mesmo do desinteresse em dialogar com as camadas verdadeiramente privilegiadas da sociedade em busca de uma repartição mais justa do ônus associado ao equilíbrio das contas públicas. Essa dificuldade pode ser constatada quando agentes políticos tentaram recentemente resgatar a ideia da CPMF ou ainda quando parlamentares apresentaram projetos de lei para regulamentar a implementação do Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, previsto na Constituição desde 1988. Então, usando um jargão muito explorado recentemente no Brasil, quem é que vai pagar o pato? Vai acabar sendo, de forma recorrente, os mais pobres e principalmente a classe média. Como justificativa para atingir os servidores públicos, usam-se argumentos genéricos sobre o número excessivo desses trabalhadores, o que é equivocado. Um relatório do Banco Mundial denominado Um Ajuste Justo aponta que não há excesso de servidores públicos por aqui. A razão entre a quantidade de funcionários públicos e a população do Brasil é de 5,6%. Esse número é apenas levemente superior à média da América Latina, que é de 4,4%. E muito inferior à média da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de aproximadamente 10%. No mesmo sentido, conforme uma análise apresentada em 2021 pelo site InfoMoney, a partir de dados da OCDE, sobre números de funcionários públicos relativamente ao total de trabalhadores dos países, o Brasil figura no final da lista, com 12% de funcionários públicos em relação ao total de trabalhadores do país.
Esse percentual encontra-se, pois, muito abaixo da média dos países da OCDE, que é de 21%, ou mesmo de países nórdicos da Europa, reconhecidos pelos bons serviços públicos que oferecem, como Dinamarca e a Noruega, com 35%, e a Suécia também com 28%. Em relação aos resultados prometidos, a percepção é de que as reformas dessa natureza não têm contribuído nos mais diversos países para um desenvolvimento mais justo. Ao contrário, essas reformas tendem a ser concentradoras de renda e não se revertem necessariamente em melhoria de condições de vida para a maior parte da população. Trata-se de medidas que tendem a reduzir o crescimento da economia a médio prazo, gerando mais emprego, mais demanda por serviços do Estado, como saúde, educação, assistência social e segurança pública, e menor arrecadação tributária. Portanto, curiosamente, as medidas que são oferecidas para equilibrar as contas públicas acabam por deteriorar o equilíbrio fiscal no futuro próximo, além de piorar a vida de parcela considerável de mais de 210 milhões de habitantes do país. Em países que se implementaram reformas da mesma natureza, incluídos Itália, França e Espanha, a situação econômica não parece ter melhorado. Pois nesses países, de acordo com informações do próprio Banco Mundial, desde 2008, o PIB apresenta decréscimo e a pobreza aumenta, considerando esses valores atualizados em dólar. Ademais, a insatisfação com os governos desses países continuaram grandes e crescentes. O reflexo disso foi sentido com os resultados eleitorais um tanto erráticos, bem como com a extensão de ideais separatistas e a radicalização de movimentos extremistas na política europeia. Ora, a busca pelo equilíbrio diz respeito à busca pelo ajuste das contas públicas. Como no caso da conta pessoal de cada um, quando as despesas ou saídas de dinheiro são maiores do que as receitas, ou entradas de dinheiro, são 3 as soluções possíveis. Ou se aumenta a receita, ou se reduz gastos, ou se contrata empréstimos para resolver a situação momentânea com o intuito de pagá-los no futuro, quando as finanças estiverem melhores. No caso do governo federal, há ainda uma outra saída: o direito soberano de emitir moeda e com ela pagar suas contas. Podcast Alesf.